pelo deserto. Como já falamos aqui algumas vezes, essa é a quarta mensagem sobre a jornada no deserto. Irmãos, é como uma série no Netflix. Sabe aquela série que a gente não gosta de perder um capítulo, que quando a gente perde, a gente volta? Então, você tem a oportunidade de voltar a assistir o capítulo que você não assistiu. Se você entrar lá na nossa página no YouTube, Somos TV, você vai ver que essas mensagens estão gravadas lá. E é importante, irmãos, por quê? Porque tem alguém como chegar à faculdade, ao ensino superior, sem passar pelo fundamental e pelo médio? Não tem. E Deus, ele tem a sua forma de ensinar. Se você vai perceber que nessa jornada pelo deserto, nós estamos aprendendo cada etapa que o Senhor ensinou o povo hebreu no deserto. Ontem eu estava aqui conversando um pouco com o Léo e a gente falando sobre as riquezas do deserto. O deserto parece, quando você imagina o deserto, parece um lugar sem graça, um lugar sem vida, um lugar... E não é, irmãos. O deserto tem as suas peculiaridades. O deserto tem as suas riquezas. E trazendo para o mundo espiritual, o deserto é uma forma pedagógica de Deus ensinar os seus filhos. E todos nós vamos ser levados em algum momento ao deserto. Aliás, antes de gerar um crescimento na nossa vida, seja ele físico, emocional, familiar, financeiro, irmãos, Deus, ele vai nos conduzir ao deserto, porque para chegar até onde Ele quer que a gente chegue, nós não vamos chegar com a mente de escravo. Não vamos chegar. Jesus Cristo, irmãos, o seu Filho, o Filho unigênito do Senhor, ele não foi exposto sem antes passar pelo deserto. Quando você estuda, você vê que o ministério público de Jesus, a expansão do ministério de Jesus, aconteceu logo após ele ser levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi tentado em poder, ele foi tentado em riquezas, ele foi tentado pelo estômago. E não foi o diabo, deserto não é coisa do diabo. Sabe qual que é o problema? Eu falava com a Isabela esses dias, que às vezes a gente acha que, até algumas canções às vezes retrata, que toca na igreja, retrata como se o deserto fosse algo do diabo. Eu vou sair desse deserto logo porque isso está me destruindo. Não, irmãos, o deserto não destrói ninguém. O deserto, ele gera crescimento. O deserto é uma escola que Deus... Isso não é um linguajar de crente, irmãos. É só você olhar na Bíblia. Muitos homens foram reconstruídos no deserto. Elias, ele é acometido por um medo e uma depressão de morte. E ele vai para o deserto, irmãos. E é lá no deserto que o Senhor fala para ele: olha, levanta, coma pão, tome água. Muito, levante-se, põe em pé, porque a sua jornada ainda é longa. Ele estava onde? No deserto. Então, muitos homens de Deus foram conduzidos ao deserto para ter um encontro com Jesus Cristo. E não é diferente na nossa vida, irmão. Sabe quando a gente acha que as coisas... Eu vim para a igreja, eu voltei para a igreja, eu voltei a servir, eu entrei no ministério, parece que minha vida virou do avesso. Não, irmãos, é o processo. Porque às vezes a gente se alista para as coisas de Deus ou quer viver as coisas de Deus com a mentalidade do Egito. E não adiante, irmãos, não se engane. Deus não dá asa para cobra, irmão. Não dá, irmãos. Deus não vai nos dar algo que nós não estamos preparados para receber. Você pode até conquistar algumas coisas que você não está preparado para receber, mas não foi Deus que te deu. Você foi atrás, você conseguiu, você deu um jeitinho. Agora, quando Deus ele realmente nos dá alguma coisa para que o povo chegasse até Canaã, irmãos, essa semana foi lida na jornada 2025.
Está em Êxodo, não está? Quem está acompanhando? Que Deus ele poderia ter levado o povo para um lugar mais curto, Rodrigo. Mas ele falou, vocês vão pelo deserto. Porque vocês vão passar pela minha escola. Como vocês querem chegar a Canaã com a mentalidade de Faraó? Está entendendo? Então, nesses dias, irmãos, nós temos aprendido que o deserto é um lugar de aprendizado. Deus, ele tem a sua forma pedagógica de lidar com as pessoas. Não ache, irmãos, não acredite nisso. Que Deus, ele faz coisa de qualquer jeito. Quem faz coisa de qualquer jeito é a gente. Você lembra quando houve a multiplicação de pães e peixes? Jesus poderia ter multiplicado os pães e os peixes de qualquer forma e falado, entrega para o povo. Ele falou assim, não, se assentem de 50 em 50, de 100 em 100, se organizem. E aí depois eles viram, porque irmãos, se Jesus tivesse multiplicado pães e peixes na bagunça, ninguém nem saberia que tinha sido Jesus que fez. Apareceu o pão, apareceu o peixe. Não, com Deus não é assim. Nada aparece na nossa vida. Tudo acontece. Nada aparece. As coisas vão acontecer no seu tempo. Você está entendendo? Nós temos que entender de uma vez por todas, irmãos, que as coisas não são do nosso jeito. Elas são do jeito de Deus. Coloca na tua cabeça isso. Não adianta você teimar com Deus e achar que Deus vai te dar algo. Não adianta chegar, Deus, eu estou no tempo da graça, o Senhor tem que me dar. Imagina que Deus vai falar assim. Você pode estar no tempo que você quiser, quem governa céus e terra sou eu. Você entendeu, irmãos? Porque o povo entende, as pessoas estão ensinado muito errado esse negócio de nova aliança. Nova aliança não substitui a velha aliança. Nova aliança é a aliança feita novamente com as pessoas. A antiga aliança, irmãos, foi quebrada por causa da desobediência. Aí Deus ele faz o quê? Uma aliança novamente, mas os princípios continuam sendo o mesmo. Mas não é essa a palavra hoje. Hoje nós vamos falar que o processo que Deus vai nos levar depois que nós passarmos a confiar nele é o processo da santificação. Santificação. Deus vai nos levar ao deserto. E o deserto é um lugar de santificação. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Êxodo, no capítulo 19. A partir do verso 10. Achou? Diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: desça e consagre o povo. Desça aí, como um coral, desça aí, consagre o povo, hoje e amanhã. Providencie que eles lavem suas roupas e estejam prontos no terceiro dia, pois nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todos. Amém, irmãos? Monte Sinai, lugar onde Moisés subia para conversar com Deus, para receber as suas instruções. E essa passagem, esses versículos, é o tema hoje que nós vamos trabalhar. O Senhor, ele chama Moisés, fala: Moisés, vem aqui. Eu preciso descer face a face e falar com o meu povo, falar com os meus filhos.
Isso aqui eu estou ilustrando essa conversa. Eu preciso descer, eles precisam me ver. Irmãos, o povo aqui tinha visto praga no Egito. Esse povo tinha visto mar abrir. Esse povo tinha visto comida caindo do céu. Esse povo já tinha visto água saindo da rocha. E ainda assim era um povo que não estava dando crédito àquilo que Moisés estava dizendo. Escute, vendo tantos sinais, tantas maravilhas, eles não estavam dando crédito à palavra de Deus. Por quê? Porque Moisés era a palavra de Deus, é ele que era o porta-voz. Sabe, essa situação me faz lembrar de um povo que não dá crédito à palavra de Deus. E esse povo, irmãos, pasmem, somos nós. É a igreja que tem tirado o crédito da palavra. Temos colocado créditos em coisas. Temos colocado créditos num objeto. Temos colocado crédito em crendices. Temos colocado créditos em pessoas. Temos colocado créditos em denominações. Temos colocado créditos em tantas coisas. Temos colocado créditos em pessoas que nós nem conhecemos na internet, mas se ela falou para você que não é bem assim, você acredita no não é bem assim de uma pessoa que está na internet. Sabe, irmãos, e aí o Senhor fala assim, olha, Moisés, eu vou descer para que o povo me veja. Só que desce e consagre o povo. Essa palavra consagre o povo, ela é santificação. Olha o que significa essa palavra. Essa palavra, consagrar, consagrar, no hebraico ela é kadash ou kadosh. Essa é a pronúncia, kadash ou kadosh. O que ela significa? Ela significa santificar, preparar e dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado, ser separado, ser colocado à parte. A palavra fala no livro de Pedro, nas cartas de Pedro, que nós somos um povo santo, um povo propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, geração eleita. É isso que diz lá. Ou seja, quando eu olho para essa palavra kadash ou kadosh, é isso que o Senhor espera de nós. Que nós sejamos kadosh. Que nós sejamos kadosh. Como assim, pastor? Que nós sejamos separados. Um povo à parte. Mas para quê? Para fazer acepção? Não, para fazer a diferença. Para fazer acepção de pessoas e pessoas? Não. Para ser a manifestação de Deus aqui na terra. Deus não te chamou para te encher de riquezas. Não. Deus te chamou para ser representante dele na terra. Ah, fala amém aí, irmão, e recebe isso. Porque se eu falasse que Deus ia entregar a riqueza, você ia pular nessa cadeira. Se eu falasse que seria um ano da sua colheita, você ia entrar em mistério agora. Nem que se fosse estranho, mas você ia entrar. É ou não é? Deus chamou a gente para ser kadosh. Deus levou o povo e falou assim, olha, Moisés, vem cá. Vai lá e kadosh o povo. Kadash o povo, ou seja, separe o povo. Durante 2 dias eles vão consagrar. E no terceiro dia eu vou vir. Você lembra de alguma coisa que aconteceu no terceiro dia? No terceiro dia eu vou descer. Faça uma marca.
Faça uma marca em volta do monte. E fala para o povo, não ultrapassar a marca. Aquele que ultrapassar, ele vai morrer. Sabe, irmãos, então Deus ele vai nos levar no deserto da nossa vida, sim, para fazer de nós kadosh, para fazer de nós pessoas separadas. Lembra quando Jesus diz assim, do que adianta o sal se ele perder o seu sabor? Ele não serve para mais nada, a não ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Não adianta nada você ser luz e estar escondido debaixo da mesa. Não. O Senhor faz o sal para fazer diferença. O Senhor, ele fez o sal para conservar princípios. Conservar princípios. O sal, antes de temperar a carne, ele era usado para conservar a carne. Para que ela não perdesse os nutrientes, os princípios para qual ela foi criada. Ah, você está entendendo, irmãos? Você é sal. E existe um princípio. E eu e você, nós fomos chamados para conservar os princípios. Então, irmãos, um dia Jesus falou isso. E nós precisamos entender, irmãos, que no deserto nós vamos aprender a ser esse povo. E não adianta, irmãos, ninguém passa o deserto tentando ludibriar. Sabe como a gente não, né, irmão? Eu não fazia essas coisas, eu fazia assim. Na escola, sabe? Tenho vergonha disso. Mas sabe aquelas que cola, dá migué, cabula na aula, fala que foi. Você acha que tem crente que cabula na aula de Jesus? Tem bastante gente que não está aqui. Será que cabularam hoje? Mas na escola de Deus não funciona, irmão. Porque Ele vê tudo, Ele está em todos os lugares. Aliás, Ele mora dentro de nós. Então, uma coisa, irmãos, nós precisamos entender. Deus, Ele vai nos conduzir à santificação. Deus vai nos conduzir à santificação. Ele disse para Moisés, desça e santifique o povo. Muitos estão preocupados se deve ou fazer. Irmãos, presta atenção nisso. Tem muita gente preocupado se deve ou não fazer alguma coisa pelo fato de ser ou não pecado. É isso que a gente... É pecado? Pastor, é pecado? Pastor, é pecado? Pastor, é pecado? Hoje o pessoal já está pondo até no chat GPT. Como que chama mesmo? GPT. Você imagina o crente... Você duvida, irmão, disso? Chat, beber é pecado? Aí o chat vai lá e fala, não, a bebida tá total, Deus nunca falou sobre isso. Obrigado, chat, meu pastor está errado. Dá risada, mas é ou não é? Estou exagerando? O chat falou que não é, pastor. Você quer ir contra o chat? G não sei o que, T no final? Eu sempre erro, mano. Trava minha língua. É o aparelho. A gente brinca, mas é verdade, irmãos. E você vai entender o que está acontecendo com muita gente. Então a questão não é se é pecado ou não. A questão é que eu não faço, não é porque é pecado ou não, é porque eu sou separado. É porque eu sou kadosh. É porque eu sou kadosh. Por isso que eu não faço. Mas não é pecado. E daí que não é pecado? Eu estou preocupado se não é pecado. Eu sou kadosh, eu sou separado, eu sou nazireu. Eu sou nazireu, eu sou diferente. Todo mundo faz, já dizia a profeta minha mãe. Eu não sou todo mundo. Todo mundo aqui teve uma profeta dessa dentro de casa. Todo mundo. Ô mãe, mas todo mundo está indo.
Só faltava fazer o coque e falar, eis que te digo, você não é todo mundo. Irmãos, isso é tão de Deus que a gente faz hoje. Isabela tem 21 anos, eu falo que ela não é todo mundo. 22 vai fazer, né? Vai fazer, né? É. Gabriela vai fazer 17. O ano que vem ela tira a carta, meu Deus. E ela escuta, você não é todo... Aliás, nós precisamos ter uma conversa sobre isso. Eu já falei com sua mãe. Por quê? Porque eu vou incorporar a profeta minha mãe e vou falar, você não é todo mundo. Você é Kadosh. Você é Kadosh. Você é Kadosh. Você é Kadosh, filho. Você é separado. Você é separado, você... Mas a questão é que eu não posso, eu não devo. Você está me entendendo, irmão? Na escola de Deus, nós certamente passaremos pelo processo da santificação. Porque sem santificação, irmãos, não tem presença manifesta de Deus. Não podemos estar no reino de Deus com a cultura do Egito. Reino das trevas é a cultura do mundo. É a cultura mundana, irmãos. Sabe a cultura da boca suja? Sabe a cultura do jeitinho? Sabe a cultura do ninguém tá vendo? Sabe a cultura do omissão não é mentira? Sabe? Irmão, essa cultura que tem dentro da gente, que Jesus quer nos santificar, irmãos. Sabe a cultura de pensar só em coisas materiais? Sabe a cultura, irmãos, de que você não precisa ir na igreja para ser igreja? A cultura que está se alastrando no meio da igreja. Uma cultura diabólica que vai contra o que o escritor de Hebreus disse, não deixei-vos de congregar como de costume de alguns. Aí tem muita gente, irmãos, que eu não preciso ir na igreja para ser cristão. É só ler a Bíblia. O deserto, irmãos, ele é como um filtro de Deus. Ele tem o propósito de limpar toda a nossa impureza. Por isso ele é longo. Por isso muitas vezes ele é extenso. Porque no deserto, irmãos, é como uma água quando entra num filtro de barro. O que vai determinar o tempo que ela vai passar pelo filtro é o tanto de impureza que tem na água. Porque quanto mais impureza, irmãos, talvez mais demore o processo. Agora, se você se entregar logo por processo, irmãos, Deus ele vem e ele limpa. Então, deixa Deus tirar tudo aquilo que ele quer tirar da sua vida. Porque a gente só se apega no eu vim para te dar vida e vida em abundância. Isso é verdade. Mas antes de colocar, ele tira. Deus não coloca remendo novo em tecido velho. Deus não coloca vinho novo em botija velha. Não, irmãos. Ele, em odres velhos, ele coloca azeite novo em odres novos. Você está entendendo? Irmãos, interessante que quem faz é ele, não é a gente. Então não adianta você falar, Deus está pronto. Ele vai olhar e vai falar assim, é você que acha. Não adianta querer dar uma enganadinha em Deus, mudar a roupa, colocar um óculos e tal, e falar, estou pronto, Deus. Ah, filhão, dentro do coração. Aí eu vejo dentro do coração. Eu não vejo como o homem vê. Eu não vejo como o homem vê.
O homem vê o homem exterior, eu vejo o homem interior. Então, cuidado quando você diz, Deus conhece o meu coração. É verdade, Ele conhece. E se você está tentando o enganar ou tentando enganar alguém, Ele conhece o seu coração. Se você está fazendo as coisas para Deus, pensando no resultado que você vai ter, Ele conhece o seu coração. Porque nós não fazemos porque queremos algo. Nós fazemos porque nós somos alguém chamado para fazer. E isso, irmãos, é um processo. Agora, escute, a santificação ainda está em vigor na nova aliança. A santificação que Deus promoveu no deserto. Irmãos, no deserto, a geração que entrou no deserto não foi a mesma geração que saiu do deserto. Porque Deus quis? Não, porque eles foram teimosos. Muitos morreram no deserto, porque não se submeteram ao ensino de Deus. Eles estavam a poucos dias de chegar na terra de Canaã. O povo levou mais de 40 anos. Muitos morreram. Você está entendendo, irmãos? E quantas pessoas têm morrido no deserto porque não querem se submeter ao processo? Quantas pessoas você viu chegar na igreja e as coisas começarem a acontecer, ele está super feliz na igreja, ele está super contente na igreja, e de repente, o processo, ele não suporta o processo, ele não continua, ele não permanece. E o problema é que depois ele fica culpando o deserto, ele fica culpando Deus, ele fica culpando... Estou decepcionado com a igreja. Você se decepciona com a igreja se você colocar expectativas na igreja. Porque a igreja não tem que fazer nada por você, irmão. É você que tem que fazer na igreja. É isso, irmãos. A igreja não tem... Irmãos, a igreja não faz papel social, mas ela não tem o papel social. A igreja, estou decepcionado com a igreja. Por quê, irmão? Porque a igreja te falou a verdade? Porque a igreja não falou o que você queria ouvir? Porque a igreja não acariciou o seu ego inflamado? Eu estou chateado porque o irmão falou grosso comigo. Você quer que as pessoas falem manso com você, irmão? Essa é a cultura que a gente está criando. A cultura do pai não pode repreender mais o filho. Essa é a cultura das nossas crianças ficarem traumatizadas porque tomaram uma palmada na bunda. Não faça assim com o seu filho. Você tem que... Filhinho amado, a mamãe não quer... Para, filhinho, de mexer na cadeira da igreja. Irmão, ontem eu fui na missa. Fui mesmo. Ontem eu fui na missa, irmão. Fui na missa. Fazia tempo que eu não ia na missa, irmãos. E foi bom. Deus usou o padre para falar com a gente. E Deus usou a missa para dar um tapa na nossa cara. Mas que lugar organizado, irmão. Irmão, o microfone do padre... As pessoas ficam bravas às vezes comigo, né? O microfone do padre parou. Eu achei que o padre, irmãos, ia pegar o irmão da mesa. Olha, eu sou suave, pô. Eu sou de boa. Ele largou, ele foi lá para trás. Aí eu imagino que lá ele deve... Todo mundo voltou, ó. Verdade, irmão. Sabe o que tem? Não, calma, gente. Casamento do meu sogro completou 50 anos. E eles são católicos, e eles foram celebrar, nós fomos acompanhados. O pessoal já achou que a gente... Esqueci o que eu ia falar, pô. Lembrei. Irmão, sabe o que tinha na porta da igreja, pastor João? Um banner grande escrito assim: dízimo.
Nós acreditamos nisso. Participe. Aí a pessoa se converte ao evangeliquismo, e aí ele vem para a igreja e fala: ei, igreja só fala de dinheiro. Foi, se nós botar um banner desse ali na frente, irmão, capaz de metade da igreja sair e achar que a gente só fala de dinheiro. É ou não é? Vai, irmão, é ou não é? Porque, rapaz, esse dia eu vi um vídeo. Pode ficar tranquilo que eu não vou fugir da palavra, não. Eu tenho mais 40 minutos ainda. Eu vi um vídeo, irmãos. Vou tirar o microfone para ninguém. Irmão, você não se ofende que eu vou falar não? Show. Deus, me dá as palavras certas. Senão minha esposa briga comigo em casa. A igreja evangélica é a igreja mais relaxada que existe. É a religião mais relaxada que existe. E a gente acha que a gente está os bonitinhos que vai subir para o céu no arrebatamento e acha que está tudo bem. Aí a gente canta: mas a igreja será arrebatada no piscar. A gente, uhul! Mas aí Jesus vai falar assim: vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando. É verdade, irmãos. A gente chega atrasado no culto. A gente larga papel debaixo da cadeira. A gente marca com o pastor 3 horas, chega às 3:30. Entre um monte de coisa que eu podia enumerar aqui. E aí a gente fala: sou tua casa. Deus fala: minha casa? Assim? Vocês continuam me amando, irmão? Põe tua casa em ordem. Você quer ver manifestações de Deus na sua vida? Entra no deserto e fala: Senhor, arruma a minha casa. Arruma a desordem da minha mente, do meu coração e da minha vida. Deus nunca vai abençoar a sua vida se a sua vida estiver em desordem. Escute, em amor, escute isso. Eu não estou aqui falando pensando em ninguém que chega atrasado, essas coisas, irmão, mas para com isso. Pelo amor de Deus. Porque isso é um estilo de vida que você tem. Eu não estou falando isso pensando em ninguém, acredite nisso. Para com isso. Pelo amor de Deus, isso está trazendo prejuízo para a sua vida e você vai ver na palavra. Por quê? Porque é uma mente que foi aculturada pelo Egito, por empurrar as coisas com a barriga. Você é templo do Espírito Santo. Cuide da sua saúde, pelo amor de Deus. Senão teu filho vai ficar órfão antes da hora. Seguindo. Santificação ainda está em vigor na nova aliança. Primeiro, santidade agrada o Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4.
Eu quero deixar bem claro, irmãos, que esses próximos versículos que nós vamos ler foram escritos na nova aliança. Foram escritos no tempo da graça. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, diz assim: finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus, que vivam para agradar a Deus, conforme lhes instruímos. Repito, que vivam para agradar a Deus, conforme lhes instruímos. Vocês já vivem desse modo, e incentivamos a fazê-lo ainda mais, pois se lembram das instruções que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade, em kadosh. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em kadosh e honra, não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Nesse mundo, não prejudiquem nem enganem um irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos anteriormente. Advertimos solenemente. Pois Deus nos chamou para uma vida kadosh e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras, não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus que lhe deu o seu Espírito Santo. Não tem nem o que explicar, irmão. Não tem nem o que explicar. Você está aqui, você é inteligente. Você tem a mente de Cristo. Amém? Você tem a mente de Cristo. Irmãos, a Bíblia é muito clara dizendo que nós fomos chamados para viver uma vida separada. Aí, irmãos, você escuta dizer assim: não há nada que você faça que possa agradar a Deus. Então o apóstolo Paulo é mentiroso. Então o apóstolo Paulo não tem crédito nas suas palavras. Por quê? Porque ele ensina a igreja de Tessalônica veemente. Vivam de maneira que vocês agradem a Deus. Nosso estilo de vida é para agradar a Deus e não as pessoas. O nosso estilo de vida é para agradar a Deus, irmãos, e não as pessoas. Então, sim, nós temos que olhar para as nossas vestes e dizer: isso te agrada a Deus. Isso te representa, Senhor. Nós temos que olhar aonde nós estamos, aonde nós temos convivido, e perguntar: Deus, esse meio te agrada? O meu linguajar te agrada? O que eu estou fazendo te agrada, Deus? Então você não tem que perguntar para o pastor, irmão, se é pecado ou se não é. Você tem que ir diante do trono de Deus, sabe, lá no secreto. Deus, o que eu tenho feito com o dinheiro que o Senhor tem me dado, tem te agradado, Deus?
Os meus pensamentos têm te agradado, Deus? Os meus comportamentos, Deus, têm te agradado? Vou fazer uma pergunta aqui, irmãos, pesada. Se as pessoas que são donos de lugares que você comprou algo, vier aqui, tá tudo bem? Você entendeu ou não? Se as pessoas que você comprou algo dela vier aqui e te encontrar aqui, tá tudo bem? É uma pergunta pesada. Mas ela é para mim e para você. Sabe, irmãos, eu levei muito tempo da minha vida cristã achando que estava tudo bem. Encontrava na igreja com o irmão que eu estava devendo. Que o problema não é ficar devendo, irmãos. O problema é ficar devendo e achar que está tudo bem. Porque todos nós podemos passar por uma situação. Eu posso ir lá, de repente, e arrumar meu carro com o Lucas. E o Lucas falar, fica tanto, você me paga dia 10. Pode acontecer, irmãos, de eu chegar e não ter. Quantos aqui não passaram por isso? Eu não sou hipócrita de dizer, irmãos. Isso acontece. Isso é rotineiro. Mas, irmãos, eu tenho por obrigação de chegar lá e falar assim, irmão. E não só o irmão, mas qualquer lugar. Aconteceu isso. Aconteceu aquilo. Dá uma segurada para mim aí. Não é para ir fazer isso lá, não, irmão. O pastor deu a deixa, vou arrumar meu carro no Lucas. Não. Porque todos nós vamos passar por situações difíceis. E o problema não é passar pela situação difícil, é como você encara isso. Como um povo kadosh ou como um povo mundano? Uma hora eu pago. Espera dar 5 anos que caduca. Na mente de Deus nada caduca, irmão. Deus sabe os nossos comportamentos. Isso rasga aqui, meu irmão. Um dia eu olhei para mim. Um dia eu olhei no espelho. Falei, cara, você não é exemplo. A sua vida está uma vergonha. As pessoas não podem olhar para você e te ver como exemplo, porque a sua vida está uma vergonha, cara. Muda isso. Muda isso que Deus é contigo. Deus está falando com alguém aqui, não é possível. Muda isso. Muda esse comportamento. Muda essa atitude. Isso sim você não pode mais aceitar na sua vida. Você está entendendo, irmão? Você tem que olhar para você, ir no seu espelho e dizer, isso não tem agradado a Deus, cara, para de fazer isso. Essa pornografia não tem agradado a Deus e Ele não vai te abençoar enquanto você não largar ela. Esse adultério que você está fazendo, cara, Deus não vai abençoar, não adianta ir na igreja e levantar as mãos. Esse seu comportamento diante das pessoas, essa sua arrogância. Você tem que olhar para o cara do espelho e falar, essa sua arrogância, essa sua soberba tem te prejudicado, isso não tem agradado a Deus. Deus não é assim, Deus não é arrogante, Deus não é soberbo, Ele é humilde de coração. Meu Deus, obrigado por essa palavra, Senhor. Nós somos chamados para viver em santidade. Os nossos comportamentos, santidade é ter comportamento de Deus, irmãos. Santidade não é coisa de religioso. Santidade é um chamado de Deus. Sabe? Está aqui minha esposa, irmãos. E não estou falando porque ela está na minha frente. Todas as vezes que nós vamos sair de casa, ou para qualquer lugar que seja, ela fala, tá boa essa roupa? Vê se não está marcando. Vê se não está legal. Aí às vezes eu falo, não, tá legal, tá bonita, porque meu irmão, meus olhos
para ela não é com olho de pastor, é com olho de homem. Minha namoradinha. Aí ela olha, tá bom. Aí ela vai lá e troca. Mas você estava tão linda. Fala, mas não é roupa de eu ir na igreja. Não é roupa de eu sair em público. Porque que eu tenho... Irmãos, ela fala isso para mim. Se eu vou na academia, se eu cuido do meu corpo, é para você. Aí tomei vergonha na cara, né, irmão? Ó. Assim vocês não tiram a foto, né? Quando tava com o barrigão assim, desse tamanho aqui, pastor João, encostando aqui, ó, saía as fotos. Agora fininho assim, ó. Que bom que você deu um sorriso, irmãos. Só para dar uma relaxada, porque eu sei que Deus está pegando aí. Segundo, então primeiro, santificação agrada o Senhor na nova aliança. A santificação nos leva à eternidade. Irmãos, é por meio da santificação que nós seremos salvos. Não se engane. Pastor, mas não está escrito isso. Está escrito que nós somos salvos por meio da graça. Isso não vem de nós, vem de Deus. Então eu não tenho que fazer nada. Irmãos, pela graça a porta foi aberta. Como você vai passar pela porta é outro papo. Você não fez força para abrir a porta. Agora da porta para dentro é do jeito de Deus. Prova! Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 6, versículo 19. Romanos, o livro da graça. Pastor, você está batendo na graça. Não, eu estou batendo nessa desgraça que estão pregando aí. Porque eu vou ser cobrado como pastor, irmão. E eu não quero ver vocês tudo entrando e eu ficando de fora por ter ensinado errado. E eu sei, irmãos, que o deserto, tem muita gente que chega no deserto e sai fora do deserto. Quer voltar para o Egito. E eu vou falar a verdade para você, para mim está tudo bem. Eu não me envaideço com a igreja lotada. Se um dia Deus me tirar daqui de cima e eu cumprir a missão, está tudo certo. Eu não quero ser famoso, eu não quero ser eterno, eu não quero que o meu nome seja lembrado, eu quero que o nome de Jesus Cristo seja lembrado. Eu quero ser aquele pastor que as pessoas nem lembram o meu nome, mas lembram do que eu ensinei. Aquele pastor, lembra um dia lá na igreja, qual que era o nome dele mesmo? Não importa meu nome, mas ele ensinou uma coisa. Eu falo isso com sinceridade ao meu Senhor, irmãos. Eu quero ser eterno para minha família. Eu quero ser eterno no coração dos meus filhos. Eu quero ser eterno no coração da minha esposa. Isso eu quero ser eterno. Que elas falam, o meu pai me ensinou. Isso eu quero ser eterno. Para de conversar aí no fundo aí que eu estou vendo. E a minha filha eu posso chamar atenção. Você está entendendo? Eu vou tomar bronca em casa depois por causa dessa, mas eu quero ficar gravado no coração dela. O meu pai me ensinou. Isso eu quero ficar gravado. O meu pai me ensinou. O meu pai ia andar de cavalo comigo. O meu pai conversava comigo. Sabe? O meu pai brigava comigo. Falava que eu tinha que mudar algumas coisas. Falava que eu ia sofrer por causa de alguns comportamentos. Isso eu quero ficar gravado no coração da... Tem alguém comigo aqui, meu irmão? Não seja omisso na vida do seu filho e nem me ache grosso porque eu falei com minha filha. Eu amo a minha filha, irmãos. Eu dou a minha vida pela minha filha. Uso o exemplo da escravidão, versículo 19 de Romanos 6. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo. Pois a natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Sabe, a natureza humana é fraca. No passado, diga assim, no passado. Declara isso sobre a sua vida a partir de hoje. Vai ser parte do passado a partir de hoje. A fofoca vai ser parte do passado. A lascívia vai ser parte do passado.
A pornografia vai ser parte do passado. A mentira vai ser parte do passado. A arrogância vai ser parte do passado. Amém, irmão? Você está aí comigo? Amém, irmão? Declare isso sobre a sua vida, sim. No passado, o que os fez afundar ainda mais no pecado, agora devem se entregar como escravo à vida de justiça, para que se tornem kadosh, para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o bem. Quando você não era kadosh, você estava livre de fazer o que é certo, irmão. Eu sou livre, pastor. Que liberdade que você tem? Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Não, então você é escravo do pecado ainda. Porque agora você não é mais livre. Eu sou livre. Hã? A Bíblia diz que eu sou escravo da justiça. Escravo de Deus. Agora eu tenho que fazer o que é certo. Você está aí? Você está aí, irmãos? Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hã? Qual foi o resultado, irmão? Deu certo. Uma vida sem regra, desregrada. Deu certo. Deu certo o adultério. Deu certo a mentira. Deu certo o roubo. Deu certo a bebedeira? Conta para mim, me mostra uma pessoa que vive na bebedeira, que deu certo. Pastor, ele tem dinheiro. Vai ele, o dinheiro e tudo que ele tem para a eternidade com Satanás. Porque a gente acha que dá certo, Gui, é dinheiro. O dinheiro pode ser mais errado do que certo, se você não tomar cuidado. Qual foi o resultado? Vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer. Coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado. Ô, glória! E se tornaram escravos de Deus. Dá um glória a Deus aí, irmão. Fazem aquilo que conduz à santidade. Fazem aquilo que conduz a kadosh. E o resultado resulta na vida eterna. Santidade resulta na vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, irmãos, não se engane, a vida mundana nos leva literalmente para o buraco. A vida mundana nos leva para o buraco. Literalmente. Qual é a escolha, irmãos? Muitos de nós estamos na igreja, mas ainda temos uma vida mundana. Eu fiquei pensando, cara, esses dias, o que leva uma pessoa a vir à igreja e escutar coisas que ela não quer ouvir? Kadosh. Ela entender que ela é separada. Eu estou escutando o pastor falar isso, confrontar minha vida. Para quê? Eu não precisava estar aqui, irmão, você não precisava estar aqui. Mas o que nos leva, irmãos, às vezes até pagar para ir num lugar e ser confrontado, é kadosh. É entender que nós somos kadosh. É entender que nós somos separados. Você está comigo ainda, irmãos? Você está nesse voo comigo? Você está nessa caminhada pelo deserto comigo ainda? Eu sei que está quente, literalmente quente, irmãos. Mas tem um propósito, esse sol, ele vai me purificar, irmãos. Fazer o que é certo nos leva por cento da vontade de Deus. Fazer o que é certo muitas vezes vai fechar portas na sua vida. Nem sempre vão abrir, porque tem portas que vai te levar a fazer o que é errado. Então, fazer o que é certo vão fechar portas para você. Mas nós temos uma porta que está em um caminho, que é a única verdade e é o único que pode nos levar à vida. Então eu não preciso de portas, eu preciso de um caminho. Nós não precisamos de portas, nós precisamos de caminho.
fazer o que é certo, irmãos, vai levar a gente para o centro da vontade de Deus. Escute, santificação leva à santidade. Por sua vez, a santidade nos conduz à vida eterna. É isso que diz a palavra, irmãos. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna. Não pense que você levar uma vida no pecado vai te levar para a eternidade. Não vai. Porque a santificação leva à santidade, a santidade nos conduz para a vida eterna. Terceiro e último. Não troque a santificação por um momento. Não troque a santificação por um momento. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 12, verso 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida kadosh. Irmãos, eu estou trocando aqui só para isso fixar na sua cabeça, tá? Eu não estou trocando, eu estou falando só a palavra no original. Só para isso fixar na sua cabeça. O pastor está mudando a palavra, porque é assim. Chat, o pastor mudou a palavra. Pode isso? Procurem ter uma vida kadosh, sem a qual, o que está escrito, irmãos? Esforcem para viver uma vida em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém, diga comigo, ninguém verá o Senhor. Vida santa. Sem essa vida ninguém vai ver o Senhor. Preciso explicar isso? Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixem de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos, para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Sabe, irmãos, cuidado, porque o engano que toma conta de mim, ela é uma raiz venenosa. Sabe qual que é o problema? Ela contamina. Sabe o que Jesus diz nos evangelhos? Que nos últimos dias surgirão falsos profetas, ensinando as pessoas e induzindo elas ao erro. E, se possível, engane até os eleitos. Em outra palavra diz assim, não se deixe levar por qualquer vento de doutrina. Uns dizem, Jesus está ali, outros dizem, Jesus está aqui. Jesus está aqui, irmão. Jesus está aqui. Confere tudo que eu estou falando na sua Bíblia, irmãos, para que você não se engane por qualquer pensamento meu. Confere tudo na sua Bíblia, irmão. Confere na sua Bíblia e me confronte em amor se eu estiver errado. Olha para a sua Bíblia, lê na sua Bíblia e vem me falar que eu estou errado. E se eu estiver errado, irmãos, eu vou seguir o que você está falando. Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Sem santificação
não tem presença de Deus. Tem muita gente vivendo de maneira imoral e profana, achando que está tudo bem. Ô meu irmão, não se engane. A pior coisa para um homem não é ser enganado por outras pessoas, é ser enganado por si mesmo. Tem muita gente vivendo de maneira imoral e profana e achando que está tudo bem. Não paga para ver não, irmão, por favor. Você está no deserto, se submeta à vontade de Deus. Você está no deserto, você está nos caminhos do Senhor, se submeta à vontade de Deus. Não brinque com essas coisas, irmãos. A palavra diz, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Pô, será que você não cansou de colher ervas amargas? Será que você não se cansou de colher, trabalhar, chegar na hora de colher, não ter fruto? Será que você não cansou? Sabe, irmãos, muitos de nós estamos aqui dentro da igreja, aprendendo sobre as coisas de Deus e sequer tentando praticar algumas delas. Ô irmão, eu como pastor aqui, eu estou te ensinando. A Bíblia diz que o cajado do pastor nos consola. Consolar vem de conselho. O cajado, pessoa que fala assim, o pastor só dá cajadada na igreja, só bate na igreja. Não, irmãos, esse não é o pastor, esse é o ladrão. Porque o cajado do pastor consola, aconselha. Sabe para que serve o cajado do pastor? A ovelha vai cair no abismo, irmãos, no deserto, era interessante. Tinha uns abismos assim, irmãos, você estava aqui, era lindo de ver. Mas a hora que você chegava assim perto de um abismo, se você vacilar e tropeçar, irmão, você morre, literalmente. Literalmente são pedras, a pessoa vai rolando naquelas pedras. E é comum acontecer das ovelhas estarem pastando no deserto e elas chegarem na beirada do abismo, vai pegando. Isso aqui não é só um conto. Chegar e ela cai e morre. Aí o pastor, o que acontece? Ele perde a ovelha. Então, aí o que ele faz com o cajado? Ele traz para o caminho, ele traz de volta, ele tira do abismo. Ele não empurra para o abismo. Então, irmãos, o meu ensino não pode te empurrar para o abismo, ele tem que te tirar de perto dele. Você está entendendo, irmão? Então, o cajado do pastor, ele tira você do abismo. Ele te traz para o caminho, ele te traz para a segurança. Deixa eu falar uma coisa. Tem um caminho seguro para você andar. E esse caminho seguro é a palavra de Deus. É os princípios da palavra de Deus. Esse é o caminho seguro. Esse é o caminho seguro. É a palavra de Deus, não se afaste dele. Porque um abismo chama outro abismo. Eu não vou pregar aqui dizendo que está tudo bem, se você não estiver tudo bem, meu irmão. Eu não vou, irmãos. O pastor tem que ir atrás da ovelha. Olha o que Jesus disse. Ele deixou as 99 e foi atrás de uma. Irmão, só que tem muita ovelha que não escuta o pastor. Tem muita ovelha que se aprende e continua andando na beira do abismo. E se ela morrer, não tem como trazê-la de volta. O Senhor fala que aqueles que decaem da graça, é impossível trazê-los de volta. Ai, meu Deus. Então para de ser a vítima querendo ser a ovelha perdida. E vem andar no caminho, irmão. Tem crente velho querendo ser ovelha perdida. Fica fugindo para ver se a gente vai atrás. Deixa eu falar para você, não vamos não. A ovelha perdida é aquelas que não conhecem a palavra de Deus. Porque você já foi achado, irmãos. Uma vez que você foi achado, a única coisa que te tira do aprisco é o abismo.
E se você ficar namorando com o abismo, você vai morrer com o abismo. Não troque, irmãos, a santificação por um momento de satisfação. Não troque a santificação por um momento de satisfação. Se entregue logo à santificação, porque tem lugar na mesa para você. Se entregue logo à santificação e vem sentar na mesa com Jesus. Judas sentava na mesa de Jesus e se decidiu correr atrás dos seus próprios desejos. E certamente terá uma mesa que ele não vai sentar mais. Andou com Jesus, esteve na igreja, mas sempre correndo atrás dos seus próprios desejos. E isso levou ele para a morte. Judas literalmente roeu o osso e não comeu da carne. Quando o Espírito veio, ele não estava na mesa. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Judas não estava mais lá. Por quê? Porque ele decidiu não estar mais lá. Ele decidiu. E eu e você, irmãos, não somos diferentes. Nós podemos decidir. Decida hoje. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não vou andar com Deus. Eu vou servir a Deus. Há 20 anos eu falo que a nossa casa ela é missionária. E ela não é missionária porque ela vai para a África. Ela não é missionária porque ela vai pelas nações. Ela é missionária porque ela serve a Deus. Aonde nós estamos. Independente da situação que nós estamos vivendo, passando momentos bons ou ruins, nós servimos a Deus. E posso te dizer, não tem outra opção. Tem outra opção na sua casa? Tem outra opção na sua casa? Não pode ter outra opção na sua casa. Não pode ter outra opção na sua casa. Não pode, Ju. Não pode, Léo. Não pode, Noeli. Pode. Pode, Gui. Você é filho, cara. Você é filho, você sabe disso. Você sabe disso, filho. Pode. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Tem lugar. Tem lugar separado para você. Tem um lugar separado para você. Mas eu tenho uma coisa para te falar. Vai ter um dia que esse lugar não vai estar mais lá. A palavra do Senhor diz: busque enquanto se pode encontrar. Um dia não vai ter mais porta para bater, irmão. E a gente vai levando a vida de qualquer jeito de. E aí? Começou mais um ano. Como vai ser o final desse ano para você? Igual? Não. Para mim não. Feche seus olhos, eu quero orar nesse momento. Espírito Santo de Deus, és tu que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Então, Espírito Santo, eu quero dar toda a liberdade do Senhor ministrar e tocar os nossos corações. Leva-nos no seu deserto e faz em nós tudo o que o Senhor quer fazer. Amém. Irmãos, tem alguém que gostaria nessa manhã de entregar a vida para Jesus? Pastor, eu nunca entreguei minha vida na frente de uma igreja. Eu nunca fui na frente de uma igreja e entreguei minha vida para Jesus. E hoje eu sinto que é o meu dia, é a minha manhã de entregar minha vida para Jesus. Tem alguém aqui que gostaria de entregar a vida para Jesus? Eu queria que você levantasse a sua mão, eu quero orar com você. Tem alguém aqui, pastor, eu quero entregar minha vida para esse Jesus. 1, 2, 3. Pastor, eu me afastei dos caminhos. Eu fui viver minha vida. E hoje eu quero voltar para a igreja. Tem alguém aqui? Se tiver, levante a sua mão, eu quero orar com você. Eu quero abençoar a sua vida. Lembra? Eu não quero pôr medo em ninguém. Um dia não vai ter mais porta. Um dia o lugar não vai mais estar lá. Se tiver alguém, levante a mão, eu quero orar com você hoje. Está na hora de você voltar. 1, 2, 3. Louvemos ao Senhor, em nome de Jesus.